Olá, nutricionistas, muito bem-vindas aqui ao nosso NutriPod. E olha, hoje a nutricionista daqui pode muito e vai ensinar para você muita coisa boa. Eu tô aqui com a Edivânia. Edivânia, prazer e muito bem-vinda ao nosso NutriPod, nosso podcast do Kiwi Lab. Muito obrigada, Cíntia. É prazer estar aqui. Obrigada pela confiança, de verdade, e poder contribuir aí de uma forma positiva, né, com tudo que a gente vem vivenciando. Edivânia, gente, essa mulher, essa nutricionista poderosa, todo mundo falava pra mim, eu tenho uma outra empresa que é Equilibrium, que tem representantes que visitam os nutricionistas, e todo mundo chegava e falava, Cíntia, você precisa conhecer essa mulher. Eita nutricionista daquelas, assim, sabe? Super educada com os nossos representantes, querida. E aí, ouvi, falei, quero conhecer. Aí fui lá no Instagram, bati um papo com ela depois e convidei aqui, porque ela tem uma clínica, mas ela vai contar isso tudo pra vocês, mas é aquela nutricionista do Oceano Azul, aquela que foi para um outro patamar, criando uma equipe que eu não vou dar um spoiler aqui, mas mais de 40 pessoas, gente. Já pensou, Nutri? É um sonho que a gente tem e ela realizou. Então ela vai contar tudo isso aqui pra gente. Como é que foi esse sonho da Clínica Estima, em São Paulo, que lidera essa equipe de nutricionistas. E se você for no Instagram, gente, é uma equipe mesmo, engajada. Mas conta, Edivânia, pra gente. Como é que estão as coisas agora nesse momento tão adverso, nunca antes visto, sem precedentes, e você que é empreendedora, que tem todo um custo e toda uma estrutura. Conta pra gente, como é que tá agora? Então, agora, Cíntia, na verdade é um cenário muito instável e eu acho que é um cenário que quando apareceu no primeiro momento, gerou muita instabilidade, gerou muito medo, ansiedade, né? E o que vai ser e como que vai ser, e muitos os porquês, né? E eu acredito que tudo que aconteça, a gente tem que pensar, quando a gente pensa numa equipe, como uma oportunidade. Então, surgiu a parte do atendimento online, sim, né? Então, assim, é uma coisa que está super engajada, que está super em alta. Então, tá todo mundo, né, voltando para essa parte online, sim. Mas não é uma coisa que um paciente tem tanta confiança, porque não é um costume dele. Então, assim, o nutricionista, eu acho que a grande formação nossa é, claro, cuidar do ser humano, fazer uma prescrição, mas é muito contato, o elo, o olho no olho, o paciente se sentir acolhido e a gente poder transformar a vida dele. Isso pode acontecer de uma maneira online? Pode, a partir do momento que essa parte online, eu acho que, tipo, daqui para frente vai ser uma coisa muito mais favorável, as pessoas vão começar a olhar isso de uma outra forma. Treino, plataformas de treino online, isso existia, mas pouco se fazia. As pessoas preferiam, tipo, utilizar sendo um recurso, assim, de ser praticamente um mantenedor de uma academia. Muitas vezes ele paga e não vai, mas ele não fazia uma plataforma online. Ele chegava em casa, ele sentava no sofá, mas ele não treinava, né? E tinha já esse recurso. Então, hoje, no momento onde todo mundo se vê em isolamento, não em solidão, em isolamento, onde a gente precisa, né, olhar um contexto no geral, e aí ele fala, não, eu preciso ocupar essa ociosidade. Como? Então ele vai treinar, ele vai buscar um curso online. Quantos cursos online não existiam antes, né? E assim, eu tenho Nutri na minha equipe que nunca tinha feito um curso online, porque fala, né, eu preciso estar presencial, né? Então não. Olha, aliás, me deu uma ideia, nós podemos fazer uma parceria com o Kiwi Lab para as suas Nutris, hein? Coloca isso aqui, já vou anotar aqui, hein? Vou anotar. O podcast é só assim, vem tudo. Não, e é tudo, as oportunidades, as ideias vão indo e vão anotando, é isso mesmo. Meu bloquinho não sai do meu lado. É interessante, né? Acho que você estava trazendo várias reflexões aí justamente do quanto a gente precisa olhar para isso agora e o quanto isso vai mudar a nossa vida daqui para frente. É, exatamente. E eu acho, Cíntia, assim, pensando como pessoa e como profissional, ninguém vai sair dessa quarentena, desse momento, da mesma forma, né? Todo mundo está buscando uma autoavaliação, todo mundo está buscando ser um ser humano melhor, todo mundo está buscando olhar, né, a nossa volta, o cenário que não estava legal. Então, assim, ninguém vai estar da mesma forma. Só que a partir do momento que ninguém vai estar da mesma forma, como que vai ser isso no consultório, né? Eu sempre falo que um novo ser humano está sendo criado, um novo nutricionista precisa surgir. Exatamente. Então, assim, é um momento que você... Antes a gente estava numa turbulência, né? Uma turbulência, assim, de tantas coisas a fazeres, eu quero isso, eu quero aquilo. E a gente atropelava a parte pessoal com a parte profissional. Então, uma coisa que eu sempre coloco com a minha equipe,
pode perguntar para qualquer uma, todo início do ano, olha o calendário de cursos e eventos, não marca paciente nesses dias, de repente hoje não é uma vontade de participar de tal congresso, mas quando chegar perto, de repente você se identificou com um determinado nicho de pacientes e que você vai querer participar. Então, assim, já fecha a agenda, porque assim, o que se marca não desmarca, né? Ter uma organização na rotina. Mas assim, qual que é a capacidade do profissional ter essa organização? E esse a gente vai lá atrás, né? Porque às vezes o que acontece? A gente vive um cenário que todo mundo faz tudo. Então, assim, quando a gente se vê ali, que nós somos profissionais, que precisamos ter uma organização do nosso dia, como que isso funciona? Né? E é uma coisa que eu sempre trago esse calendário para poder ter organização. E esse como funciona eu quero saber agora. Eu quero saber como uma pessoa na nutricionista, que é o que eu falo para as meninas aqui, para os meninos que nos seguem nos podcasts, nos cursos. Vamos sonhar alto, gente. Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, vamos sonhar alto. E aí, me conta, como funcionou para você, né? Há quanto tempo surgiu essa ideia? Você já sempre teve esse sonho? De quem foi a ideia? Se tem outras especialidades que atendem na tua clínica, ou é só nutricionista? Conta pra gente um pouco esse começo e essa trajetória. Eu tô também aqui muito curiosa. Ela me contou um pouquinho, mas eu quero saber aí, assim como eu acredito que muitos estão loucos para saber. A Estima, na verdade, Cíntia, surgiu há 11 anos atrás. Exatamente. Eu comecei sozinha, eu fazendo atendimento de personal diet, atendia dentro de algumas clínicas. E a minha dificuldade era o quê? Centralizar. Né? Foi quando eu fui para um endereço físico, que na verdade sou formada há 15 anos. Então, assim, eu comecei sozinha, tipo, em 2005 até 2009, atendendo de personal diet, indo em algumas parcerias com algumas clínicas. Mas em 2009, quando surgiu a Estima, eu acho que a gente pode se ajudar. Ninguém me ajudou até agora. E eu consegui. Então, a partir do momento que eu criei uma referência, que eu criei um nicho de pacientes, por que não dar oportunidade para outras pessoas que não estão conseguindo se colocar no mercado? Porque hoje eu vejo um profissional de nutrição ajudando o outro. Mas isso lá atrás, sim, em 2005, 2009, era uma coisa que não existia. Né? Duas nutricionistas atendendo juntos no mesmo espaço. Era uma concorrência, era uma briga sabe, tipo uma coisa feia. E eu falava, gente, eu não quero isso para mim. Eu vou te dizer que eu também sou das suas, viu? Eu desbravei isso aí desde 99. Tinha equipe de nutrição nas academias. Eu não tinha a clínica, né? A minha clínica eu tinha com outra equipe médica, mas dentro das academias eram várias nutricionistas atendendo junto, mas eu te entendo super, porque precisa muitas vezes de um elo forte, de um líder para dizer assim, as regras aqui são outras, a gente vai colaborar. E eu vejo que você deve ser esse elo, com certeza, para ter criado esse monstro positivo que é a Estima. Não, com certeza. Não, isso eu falo, gente, a gente precisa, eu vim de uma família grande, então assim, todo mundo se ajudava, né? Então aquela coisa da cooperação era uma coisa que existia isso muito fácil dentro da família. Eu falava, se isso existe dentro da minha família, por que não pode existir no meio profissional? E aí eu peguei e falei, Só tem nutrição lá ou são outras especialidades também? Então, eu tenho uma médica hoje que atende no consultório. Na verdade, ela foi uma paciente minha, uma pessoa super querida, e que está indo para a parte de nutrologia e medicina esportiva. Então, assim, ela veio trabalhar com um braço, mas é só nutrição mesmo. Eu tenho uma equipe de 46, muito obrigada, 46 nutris. E, assim, eu tenho todas as especialidades. Então, tem nutrição esportiva, tem materno-infantil, tem a parte de cirurgia bariátrica, tem a parte de doenças crônicas, tem tudo, né? A nutrição esportiva que está super em alta, a medicina, a nutrição e estética também. Então, todas as áreas a gente acaba ampliando. Comecei agora também com uma nutri em oncologia, que era uma área muito falha, né? E onde o paciente precisa de muito cuidado e onde poucas pessoas têm essa essência, né? Para poder cuidar, que é um paciente muito delicado. Então, eu tô com um quadro super completinho e uma equipe bem redondinha, graças a Deus. Gente, eu juro, não sei se dá pra ver daí, mas eu fico até arrepiada com o empreendedorismo dessa Edivânia, essa mulher nutricionista que nos representa e que vira inspiração a partir de agora para todos nós aqui do Kiwi Lab. Me conta, Edivânia, qual é o perfil desse paciente? Eu já vi que são vários nichos que vocês atendem. E se tem convênio, se não tem, o quanto ele representa do teu
faturamento, do número de pacientes hoje em dia da clínica? Explica pra gente. Então, do perfil de paciente, como é um time muito grande, eu acabo tendo, sem brincadeira, assim, para todos os nichos. Claro que o público de materno e infantil é o que representa um menor aí proporção dentro do consultório, até mesmo porque, assim, o público de materno e infantil, ele não vai sozinho, né? Ele precisa de um acompanhante. Muitas vezes, a rotina da família é tão atrapalhada que ela não consegue cuidar da alimentação da criança. Então, é um nicho um pouquinho menor, mas estamos preparados para poder receber. Atendemos convênio, atendemos particular, existe uma demanda muito alta, assim, do convênio, e é o que eu falo, às vezes a pessoa fala, não vale a pena atender o convênio. Eu concordo, se a gente for pensar em questão financeira, é um valor menor, só que a gente não tem que pensar na remuneração com o produto final, a gente tem que pensar ele como meio. Então, tem pessoas que acabam buscando a gente pelo convênio, ela pede o convênio, ela continua. Mas hoje, se você for pensar, que nem outras clínicas que eu tenho, né? Tem uma clínica que tem de um convênio só. Eu tenho um fluxo de paciente muito maior, sim. Mas o que acontece? Eu não tenho uma propagação muito maior. E aí, esse convênio que atendo um só, tipo um convênio só, às vezes ele vai lá e são 5 guias. Eu tenho uma estrutura administrativa para poder faturar essas 5 guias. Só que se você pega, tipo, eu vou atender convênio, um único convênio, chega a 5 guias, isso não representa nada no consultório. Então, assim, é buscar fazer um plano de negócio, o que eu quero e como eu vou colocar o convênio dentro disso. Porque se eu estou sozinha, eu vou atender um convênio para poder deixar um dia, para poder fazer o faturamento de 5 guias, realmente não vale a pena, né? Buscar outra estratégia. E quando você fala do plano de negócios, é muito do que eu trago nos meus cursos para os alunos do QLab, falo, vocês têm que entender o consultório como um negócio, mesmo que você não seja, né, não tenha 46 nutricionistas, mas você, mesmo sozinha, É um negócio. Exato, né? Como foi para você ter esse mindset, ter esse olhar, ter dizer assim, uma guia não vai fazer diferença, eu tenho que trazer 5, eu tenho que crescer, eu tenho que ir para ali. Como foi a construção disso tudo e o que você precisou ir atrás? O que te facilitou, se você tem uma família que de repente mais... Entender um pouco, porque eu trago isso, eu tento colocar a minha missão de vida, né, dentro do QLab é muito isso, trazer essa visão de negócios para o nutricionista. Mas como você conseguiu fazer esse plano, né? Você teve um sonho, aí dali você precisou o quê para chegar nessa trajetória e nessa realização, né? E aí eu queria que você contasse bem. Eu vou te perguntar mais coisas aqui, porque é justamente esse caminho, essa trajetória inspiradora que você tem e esses meios que eu gosto muito de trazer para os nutricionistas, formato os meus cursos com esse beabá, porque eu falo, eu adoraria ter um QLab na minha carreira, na minha vida, quando eu tive meus erros. E eu procuro trazer isso tudo com ferramentas, com didática, com outros expertise. Vou já pedir para a gente gravar alguma coisinha para trazer para os nutris de lá, porque a nutrição para mim, Edvânia, assim como para você, sempre foi o meu ganha-pão, a minha estrutura, nunca ninguém pagou minhas contas, eu sempre paguei tudo com a nutrição e as coisas da inovação que eu fui fazendo, inovando. Pelo contrário, hoje, desde muito nova, eu sempre ajudo minha família. E eu quero isso para os nutricionistas, eu quero isso, assim como você também tem, né? Eu quero trazer. E aí, por isso, eu queria que você me ajudasse aí a trazer um passo a passo, ou coisas que foram importantes para você e o que você deixa aí de recomendação. Na verdade, Cíntia, você é da época das minhas, e você sabe que quando a gente se formou, nutricionista era uma cozinheira sofisticada, né? Ninguém entendia o que era profissão nutrição. Então, olha, quando eu saí de Manaus para vir para cá, meus amigos do meu pai, porque eu passei em direito lá, sabe o que eles falavam? Que eu ia ser pilota de fogão. Você acredita? Mas eu escutei isso. Eu escutei. E assim, eu fiz técnica em nutrição antes, para poder, tipo, sondar a área, né? E então, quando eu me formei, eu já tinha 4 anos de experiência em cozinha industrial. Então, eu sabia que não era aquele nicho que eu queria. Né? Eu queria transformar a vida da pessoa. Eu sabia que eu poderia mais, eu poderia ir além daquilo. E na época, ou era cozinha industrial ou era hospital. Não tinha, né? Essa parte de nutrição esportiva. Eu atendi muita gente de graça para poder ganhar a mão, sabe? E atendo até hoje. Essa parte voluntária minha, tipo, quantos e quantos pacientes. Então, eu acho que a gente tem que se ajudar. Conhecimento é nosso, ninguém tira. E eu tentava fazer muito isso. Ele falava, você tá me ajudando, você tá me ajudando. Eu falava, você tá me ajudando mais do que você, né? Eu a você. Então, eu espero que essa troca seja super positiva. Mas eu sabia que não era o nicho que eu queria. E a minha família, assim, sempre todo mundo muito unido.
mas ninguém poderia arcar com recurso financeiro para o outro, né? Então, assim, eles ensinaram a gente a trabalhar, toda a minha família, a ter caráter, a ir atrás, mas não tinha um custeio, não. Então, vamos lá, trabalha o que você conseguir, né? E sempre empenhando com isso. E eu comecei, nessa que eu comecei a atender, Cíntia, eu comecei a perceber o que eu precisava para poder manter, tipo, o primeiro ano foi super difícil, e aí eu comecei a olhar isso como um negócio. Então, assim, gente, o que eu trabalho é o que eu ganho. Então, se eu ganho, eu preciso ter uma estabilidade. E para ter uma estabilidade, como que eu vou usar esse dinheiro? E aí, nisso, no primeiro ano foi bem difícil, no segundo não foi fácil, mas assim, eu tive uma organização financeira melhor. Porque quando a gente pensa, o ano tem 12 meses. Só que a gente não trabalha 12 meses. Nós trabalhamos no máximo 10 meses, né? Contando com feriado, Natal Novo, enfim. Então, tudo que a gente ganha no mês, a gente não pode pensar que é aquilo que você ganha no mês. E aí, dentro daquilo, eu fui, tipo, estruturar. E assim, aprendendo na raça, Cíntia. A estrutura que eu aprendi em gestão financeira, em administração, em cozinha industrial, era o que eu usava para poder montar a minha organização financeira do ano ali. Então, assim, era aquilo. O que eu gastava para poder fazer um alimento, tudo que eu gastava para poder fazer um alimento, era aquilo que rendia, o quanto que rendia. Eu usei isso, essa regra, para poder fazer o planejamento anual. Sensacional! Olha aí, Nutri, do NutriPod, Nutri que é nosso aluno ali, eu também nos cursos gratuitos, eu sempre falo, a gente precisa olhar com muito carinho para essas finanças. E você foi a primeira coisa que você falou, né? Que foi chave aí para sua virada, para sua... E eu trago planilha financeira prontinha, Edivânia, para elas, montada. Ô, Jesus! Que isso! Mas aí, DRE, demonstração de resultados. E falo, né, como cuidar desse passo a passo. Porque o que acontece, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. E as finanças, às vezes, ficam sempre... E eu falo, é R$1 que tem que estar na planilha. Tem que respeitar mesmo no comecinho, quando o dinheiro é pequeno. Depois que ele for grande, vai ficar mais fácil. Mas ele é seu, você ganhou, você estudou para aquilo, né? Ele tem que ser, assim, uma recompensa, tipo... Porque, olha que eu estudei, o que eu aprendi, o que eu fui executei, e tá aqui, né? E aí, sim, é o que eu falo, você não tem que atender pensando em quanto você vai ganhar. Você tem que atender para saber que você vai transformar a vida daquele paciente e ele vai ter um mega resultado e vai divulgar para um monte. Você tem que atingir 2 níveis de paciente. Aquele que é super popular e que vai chegar no trabalho, minha Nutri é top, e vem todo mundo. E aquele que vai fazer tudo quietinho, mas vai ter resultado. O que você fez? E aí ele vai indicar Nutri. Você tem que pegar esses 2 nichos, né? Mas como que a gente faz isso? Trabalhando, né? Tipo, com o paciente, o cuidado com ele, qual que é a prescrição, qual que é a conduta, olhar ele como um ser humano e não olhar como um dinheiro. Acho que isso que é o X. Eu falo que dinheiro, né, faz parte da tríade. Eu coloco a recompensa financeira como parte da tríade do sucesso, que é justamente isso, o impacto que a gente gera na vida das pessoas, com a nossa realização pessoal e a consequência é o dinheiro, essa tríade. Mas que o dinheiro é sempre consequência. A gente tem que trabalhar com tesão e paixão. E Exatamente. E aí eu acho que entra, assim, tinha muito assim, eu tinha esse sonho de trabalhar com outros Nutris, de trazer todo mundo para mim, porque eu vim de uma família muito grande, igual eu te falei. E assim, eu falava, gente, eu venho de uma família grande, na minha casa era um monte de gente, como que eu vou trabalhar sozinha? Sabe, tipo, o que eu criei, a minha base, a minha raiz, não condizia com que, tipo, eu trabalho eu mais um, não quero isso não, eu quero sair, eu quero ter gente, sabe, tipo... E eu acho que a gente precisa se conhecer muito, Cíntia, porque assim, saber qual que é o seu eu, o que você gosta, como que você quer trabalhar, porque às vezes você vai lá, você monta uma planilha financeira bonitinha, você dá tudo na mão, a pessoa vai lá, aprende e faz. Só que às vezes não é o eu dela, trabalhar para ela. Às vezes ela vai ter um destaque muito maior trabalhando para um outro Nutri. Né? Eu tenho Nutris que estão comigo há muito tempo, e assim, que são referências, e que eu, tipo, quando procuro um paciente, eu queria passar com você. Olha, eu não consigo te atender, mas eu tenho uma Nutri e eu indico essa. Então, às vezes ela se sobressai muito mais, porque ela tem alguém que possa fazer tudo para ela, e ela consegue se dedicar e brilhar muito mais, entendeu? Então, assim, eu falo, como que você quer ser reconhecida? Como que você quer brilhar? Porque, às vezes, o brilho dela tá junto com outra pessoa. E não é porque ela tá junto com outra pessoa que ela vai ser ofuscar, não. Cada um tem sua qualidade, cada um vai ter o seu brilho, cada um tem a sua luz.
Então, assim, como que você propaga isso? Né? É de acordo com o que você está fazendo. Ó, eu falo que eu tô anotando aqui, gente. Vou até tirar um print de tela, dá um sorriso aí, Edivânia. Vou tirar um print de tela agora, porque isso vai virar post, né, gente? Porque ela tá dando um passo a passo aqui, né, das finanças, do atender, sem pensar em ganhar, o dinheiro é consequência, é o seu melhor contato humano, gerar equipe, ter o sonho de crescer. Tô anotando tudo porque vai virar post depois pro Guilherme. Mas pode continuar. Não, e aí, Cíntia, é o que eu falo, você tem que saber quem você é, você entendeu? Porque às vezes você vai brilhar muito mais com alguém do que sozinha. E assim, às vezes a pessoa não consegue nem organizar a vida financeira, vai conseguir organizar a vida financeira de um consultório. E vamos pensar quantas nutris agora que estão pagando aluguel, pagando secretária, nesse momento tão incerto. E se ela não tem essa capacidade de ser resiliente depois dessa crise, a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai fechar, vai pegar toda a economia que ela tem, vai pagar as despesas e pronto. E vai se desencantar com a nutrição. Não, pelo amor de Deus, né? Até arrepiei, sabe? Tipo, quanta coisa a gente pode fazer depois. Por mais que o ser humano ele vai vir depois mais humano, e hoje muitas plataformas disponibilizaram vários recursos gratuitos, nós vamos ter que ser mais humanos também para poder atender o paciente. E nisso que nós vamos ter que ser mais humano, eu acho que vai entrar naquilo. Olhar o ser humano, olhar o paciente como sendo único, né? Para fazer a transformação na vida daquela pessoa. Tudo aí, nutrição comportamental na veia, porque é justamente isso que a gente traz aí como abordagem. Dentro da tua trajetória, assim como a gente está tendo agora, depois eu quero te perguntar um pouco mais, fica aqui com a gente no podcast, que a Edivânia vai contar um pouco como é que está esse momento, né? Da crise, enfim. Já tiveram outras crises, né? Você, assim como eu, já está numa estrada longa aí de empreendedorismo. O que é difícil? O que a gente precisa fazer? O que foi importante para você? Você já falou de finanças, da forma de atender, do ser humano, dessa coisa da equipe. O que mais dentro disso você acredita que te ajudou a ter algumas viradas, né? Como é que você... A história do Instagram também surgiu no meio... Você já tinha clínica quando surgiu o Instagram também. Você já tinha clínica quando vieram algumas crises também. Exatamente. Como é que foram as tuas viradas, o que eu chamo de pivotagem? Como é que você superou isso? Eu acho que o que supera qualquer profissional numa crise, profissional da área da saúde numa crise, é a fidelização que ele tem com o paciente. Então, assim, é o que eu coloco. O dinheiro, ele não pode ser um produto final, ele tem que ser um meio. Se você trabalha com saúde, você não visa o dinheiro. Não visa, porque você vai pensar no que você precisa para poder ter tal coisa. Não. Então, você tem que pensar no momento ali, com o paciente. E para você pensar no momento com o paciente, você tem que pensar em estratégias de fidelizar. Quando você tem uma fidelização do paciente, você transformou a vida, você fez a diferença na vida desse paciente. E o que ele vai fazer? Ele vai sempre te procurar. Então, não importa o que aconteça, onde você esteja, você entendeu? Então, ele vai estar ali com você. Então, qual que é o que você tem feito hoje, é o que eu falo, para o paciente continuar com você, em atendimento com você. Então, eu acho que E o que a Clínica Estima traz? Eu vi eventos, eu vi muita coisa do que eu falo para os nutricionistas, a gente também, as nossas parceiras aí da Equilibrium estão lá com vocês, mas o que você acredita que você pode deixar dentro desse processo de uma trajetória de fidelização? Quais foram os pontos chaves que você acredita ser importante? Então, eu acho que o paciente ele tem que se sentir acolhido, né? Não pode ter aquela discriminação, ele não pode ter... Ele tem que ser tratado com respeito. Eu acho que isso é o grande diferencial. O paciente de convênio versus o paciente particular, ele tem o mesmo carinho? O mesmo tempo de consulta. Então, assim, eu não atendo um paciente de convênio em 15 minutos, em 20 minutos. Ele tem 1 hora dentro do meu consultório. Então, assim, ele vai fazer o exame de bioimpedância da Embody, você entendeu? Mesmo que o convênio não custeie. Então, assim, ele vai ter essa fidelização. E porque a estrutura tá ali. Eu montei uma estrutura para atender o paciente de uma maneira melhor. Então, assim, por que eu vou fazer diferença com ele? Não faço, Cíntia, sabe? Eu acho que são todos seres humanos. Então, assim, a gente precisa tratar isso de uma maneira única. Então, eu tenho hoje a calorimetria, que é um recurso onde eu vou trabalhar muito a parte do quanto você precisa realmente consumir, porque às vezes começa dieta restritiva, então não, eu tenho uma contraprova, olha, você não pode fazer uma dieta de 800 calorias, igual você está fazendo, olha aqui, o seu metabolismo basal são 1.700. Então, assim, a gente vai montar estratégia em cima disso. Então, eu tenho
essas contras-provas que eu falo, né? Porque se você tem um poder de persuasão bom, você não precisa nem disso, né? Você vai falar para o paciente fazer uma dieta de 5.000 calorias, ele vai fazer, né? E pronto, porque é a confiança. Mas a gente tem essas contraprovas. Uhum. Desculpa, E dentro do teu processo, então, além de... Eu acho que é bacana você falar essas contraprovas, é interessante. Dentro do teu processo de fidelização, além do acolhimento desse lado humano, que já deu para sentir aqui na telinha mesmo, que ela traz isso, ela deve inspirar todos os nutricionistas que trabalham com ela a ser desse jeito, né? E aí tem o imã que eu falo, né? A gente se junta com pessoas que tem muito, né? São complementares, mas muitas vezes tem que, né, ter essa cultura da empresa como um todo. Mas me conta, o que você diria que o paciente ele se sente na clínica Estima? O que ele sente de diferencial lá? Além de todo esse calor humano, todo esse contato, esse respeito. Aí você falou das contraprovas, eu achei muito interessante isso, até se a gente puder depois pensar em como o nutricionista que não tem isso, ele pode ter isso no gogó, né? Ter isso, de repente, na abordagem. Uhum. Às vezes é o que eu falo, se você tem confiança do seu trabalho, por que você não indica para fazer calorimetria num outro lugar, numa bioimpedância num outro lugar, né? Então, assim, se você sabe que você trabalha direitinho, você sabe que você transformou a vida daquele paciente, o que tem a ver ele fazer a calorimetria num outro lugar, você entendeu? E mesmo que seja em consultório médico, em você conseguir indicar, mas às vezes a insegurança, porque ela não conhece o eu dela, é tão alto que ela não consegue pensar no paciente para ele progredir, com medo dela perder o paciente. Então, isso é uma coisa assim que eu vejo muito e eu falo, tem para todo mundo. Uma andorinha não faz verão, sabe assim? E assim, essa liberdade que a andorinha traz, o paciente ele tem. Então, assim, mostra para ele que você tem, né? Você se importa com ele e não com o resultado dele e não ali, né? O exame, a antropometria, eu falo que elas são resultados, consequências. E não o coração da consulta. O coração da consulta é justamente o que você está falando, é o vínculo você e o paciente, certo? Exatamente, é isso mesmo. E até mesmo se você for, que nem você falou da nutrição comportamental. Se eu pego um paciente com transtorno alimentar, o que é antropometria? Nada. O que é uma bioimpedância? Nada. E mesmo para o paciente normal, a nutrição comportamental ela é para o paciente saudável, né? Exato, e o que também. É para essa pessoa que está em sofrimento, que está em duelos e dilemas com a dieta, né? Não, hoje, vamos pegar o cenário, né? Hoje, a fome emocional. Então, assim, o que adianta fazer uma bioimpedância num paciente com fome emocional? Eu preciso transformar ele, eu preciso identificar, né, o porquê que ele está comendo a emoção dele. Então, assim, o que é uma bioimpedância, uma calorimetria? Nada. Aí é o contato, é o elo, o acolhimento, né, o querer transformar a vida dele. Eu diria que esse tudo que você está falando aí é um alicerce, né? Exatamente. Mas aí a bioimpedância, ela vai criando colunas que vão sustentando essa empolgação, essa motivação, esse engajamento do paciente. E quais outras colunas você acredita que são importantes hoje na Estima? Então, uma equipe completa. Eu acho que quando o paciente ele chega e que ele vê que tem vários profissionais e que todo mundo se ajuda, ele sente que ele pode ser ajudado também. Então ele não te larga, né? Então ele se fideliza. Então isso é uma... E às vezes eu tenho nutri, olha, tipo, eu sou nutri-esportiva, minha paciente engravidou. Olha, eu vou atender você junto com a outra nutri, porque ela vai cuidar de você agora. Então a gente faz essa transição. Gente. Sensacional então, isso. Não, e o paciente ele tem esse acolhimento. Quantas vezes eu não fui com um paciente meu mesmo, sabe? Tipo, eu vou atender você junto com outro nutri, a gente senta na sala do outro nutri, eu do lado do paciente, sabe? Tipo, tentando ajudar o paciente ali com outro nutri. Então, quantas vezes isso não acontece dentro? E eu falo, como que fica a remuneração? Tem nutri que vira e fala, paga pro outro que é outro que fez, sabe assim? Não, a gente divide. Não, então assim, gente, porque quando você trata, eu acho que isso nunca falta, né? E o montante vale. A gente tem uma premissa, né, equilíbrio, que a gente divide para multiplicar. Se eu quiser tudo só para mim, eu vou ficar ali limitado ao meu tempo, a toda essa história. Quando eu divido o brilho, eu divido o conhecimento, eu multiplico.
Mas é assim mesmo, Cíntia. E eu falo Muito bom, gente, eu não quero largar essa mulher mais, não vou te largar mais. Imagina. Vamos E eu trazer ela pra aqui, falo, né? não, e quando a gente divide, né, ô Cíntia, a gente entra numa parte que a gente conversou no início, é o dar e receber, né? E você começa a receber de outra forma, de outras pessoas, né? E esse acolhimento ele fica. Então, é um mundo que a gente vive, não adianta. Trabalhamos com saúde, transformamos vidas e trabalhamos com seres humanos. Então, nós temos que ser humanos acima de tudo. É o que eu acabo levando aí como lema. A gente começou a nossa ligação nos bastidores falando justamente disso. E tem um livro que eu amo, Edvane, vou deixar aqui de dica para os nossos ouvintes, que é o Dar e Receber, do Adam Grant, que ele fala muito sobre isso. Você tem que ter a generosidade, ou como dizem os gurus, nós somos seres espirituais num corpo, e não o contrário, um corpo e um espírito, né? Então a gente doa, dá de uma forma assim, querendo ajudar. E isso tem uma energia que volta, e volta. Volta. E volta numa proporção tão gostosa que você fala, não quero mais largar, não. Não é assim? É bem assim. Eu quero dar mais, porque eu quero receber. Sabe, tipo... E entra naquilo, né? Quem dá é mais feliz do que quem recebe. Então, gente, verdade. Vamos dar. Pesquisa científica, né? Fala disso, é verdade. Exatamente. E me conta, agora, como é que tá essa resiliência, todo esse processo, nesse momento atual? Como é que você tem feito com a questão, né, dos pacientes no mundo online? Eles estão reagindo, não estão? Vocês estão conseguindo manter? Cai faturamento? Como é que estão as tuas nutris, a equipe? Conta pra gente um pouco a vida real, como ela é, e como você tem conseguido manter aí esse seu brilho no olho. Porque não é fácil, gente. A gente também, eu falei que hoje eu acordei, botei flores, cheirinhos, porque a gente precisa se cuidar, né, para conseguir, ainda mais quando você tem equipe. Com certeza. Eu acho assim, Cíntia, quando a gente empreende, por isso que eu falo que não é para todos, porque a gente acorda no dia 1º de todo mês e fala, eu tenho um X de despesa. Né? Então, assim, eu tenho que ter entrada porque aquilo vai sair. Então, assim, se eu ficar doente, aquilo saiu. Se o funcionário faltou, aquilo saiu. Então, assim, eu acho que isso já é o início de ser resiliente, porque, assim, todo dia 1º tem aquilo. Ponto. A gente entrou num cenário, né, dessa pandemia e que ninguém foi convidado a, tipo, fechar o consultório. Nós somos obrigados. Então, todo mundo saiu. Ótimo. A partir daquilo, o que acontece? Entrou naquela parte que eu te pontuei, que o acesso online, antes, ele tinha um preconceito. Ele não era tão favorável. E hoje, não. As pessoas começam, tipo, a entrar nisso. Tá tendo consulta online? Sim. E todo paciente que faz, ele se sente muito acolhido. Porque ele precisa do contato social. E até mesmo as nutris, eu peguei e coloquei, coloca aqui no grupo, gente, vamos compartilhando as experiências que vocês estão tendo, né? E vamos colocando essa parte. E eu fui a primeira nutri que atendi um paciente online. Isso foi, acho que numa sexta-feira, tipo, logo quando começou isso começou numa terça-feira, foi num sábado. Eu atendi essa paciente e essa paciente já trabalha de casa, tal, e eu peguei e pontuei coisas que eu atendia na época, tipo, uma vez eu fui atender um paciente personal, daí eu esqueci a fita. E eu falei, caraca, como que eu esqueci a fita? Eu tirei a fita para poder medir uma barra de uma calça para minha mãe fazer a barra, sabe assim, tipo, eu falei, como que eu esqueci a fita? E aí eu falei assim, olha... Dá até um negócio aqui dentro, né? Dá até aquela... E aí eu olhei, eu lembro disso até hoje, eu olhei, ela fazia peça com crochê, com aquelas coisas, tipo, para um bazar que da igreja que ela ia, enfim. E aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, as suas medidas, posso usar? Eu esqueci de trazer o meu barbante hoje, posso usar o seu? Sabe, tipo, ela pode. Criatividade, ser humano, bondoso, sabe? Tipo, tem um lado ativo na criatividade. Aí eu fui lá, peguei, a gente foi cortando, tal, não sei mais o quê. Ó, essas são as suas medidas, marquei ali com a fita crepe, tinha uma fita crepe, graças a Deus, marquei ali, essas são as suas medidas, você vai mensurando e vai marcando com a canetinha. E quando eu fui fazer esse primeiro atendimento online, a minha paciente, a mãe dela faz, depois eu até, tipo, passo uns negocinhos lindos, ela faz aqueles polvinhos para as crianças e tal. Eu falei, sabe as coisinhas que sua mãe faz? Pega o barbante, mede a sua cintura e pontuei tudo isso, né? Para ela fez e tal. E compartilhei isso com a equipe. As meninas, gente, que legal, né? E depois eu acho que eu vi outras pessoas falando do barbante. Eu falei, gente, né? Tipo, Glória, vamos... Né? Isso se foi passando, que bom.
E aí elas pontuaram essa coisa, quem tem balanço em casa, mede, peso estimado, gente, mas vamos mudar o comportamento, vamos fazer com que ele transforme. Se a gente fala 21 dias, né, que todo mundo faz desafio de 21 dias, se 21 dias ele conseguir tomar 2 litros de água, se 21 dias ele conseguir fazer as refeições de modo equilibrado, pronto, virou estilo de vida. Então vamos focar com o paciente para ele poder mudar o comportamento alimentar. E aí, o que acontece? Ele mudou o comportamento alimentar, você transforma a vida dele e ele continua, né? Então, assim, foram estratégias que eu acabei usando com a equipe para elas poderem acabar atendendo o paciente, porque até mesmo, tipo, toda estrutura elas não têm, é ali no poder de persuasão, né? Então, isso está acontecendo, tá? Foi o jeito que eu consegui conduzir a equipe. E de 100% de agenda, você imagina que é o que hoje? Uns 5%. É um número muito baixo. Em proporção do muito que a gente baixo, tinha, 5? muito baixo. 100% que vocês tinham foi para 5? Certeza. Então, assim, é um número muito baixo. Mas o que acontece? Você tem que se prender nisso? Não. Cíntia, todo mundo falava, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Você tem tempo agora. Então, assim, a gente vive, né? Eu até listei vários, eu vou até ler. A gente pensa, quando você tem tempo assim, tipo, você fala, o que eu vou fazer, né? Tipo, como que eu vou inovar? Como que eu vou criar metas? Sendo que eu tive uma mudança financeira significativa, eu tive mudanças nos meus hábitos recreativos, eu mudei os hábitos alimentares, eu mudei o hábito de dormir, eu mudei, né, independente da crença, atividade religiosa, eu tive um reajuste no meu negócio, eu mudei o estilo de trabalho, né? Mas eu tive tempo para voltar a estudar, eu mudei meus hábitos pessoais, eu mudei os hábitos de atividade física, enfim. Olha quantos nichos que pode aumentar o nível de estresse dessa pessoa. Você tem que se prender nisso? Não. Qual que era a queixa? Eu não tenho tempo. Então vamos lá, você tem tempo. Então, se você se reorganizar a rotina, você vai acordar, você vai se trocar, colocar uma roupa de trabalho, né? E você vai lá e vamos montar. Vamos colocar processos, montar protocolos. Então, assim, quantas pessoas falavam, eu não sei manipular. Então, assim, vamos pegar material, vamos estudar. Como você não sabe manipular? Vamos fazer um pool de aminoácidos. Hoje eu tenho, né? Tipo, um monte de aminoácidos de várias empresas. Mas eu tinha aminoácido antes, tipo, para escrever? Não tinha, né? Então, assim, vamos lá, vamos montar um protocolo para quem tem herpes, vamos montar um protocolo para quem tem isso. Então, assim, às vezes a pessoa não tinha nem tempo de fazer Ou isso. vamos lidar também com a parte da estrutura do negócio, né? Que você tão sabendo exato. aqui, que você já está no nível avançado, mas de repente ela entende super de técnica, mas não consegue trabalhar o marketing, o calendário de postagens, conteúdo específico, materiais para o paciente, estudo E mesmo. até mesmo criar, de repente, tipo, olha, eu brinco que eu sou a Nutri Raiz, né? Porque, tipo, se chegar um paciente gestante a se atender, se chegar um... né? Tipo, porque antigamente a gente era assim, não era, Cíntia? Opa! Não tinha aquela coisa nicho, né? Não tinha público para todo esse nicho. Era um nicho de saudáveis do que queriam ser saudáveis com alguma coisinha, né? Então eu atendia em academias, mas lá caía de tudo também. E a gente atendia de tudo. E se não soubesse atender, você montava uma conduta de adequação de hábito alimentar, estudava o caso, e na consulta novamente você era específica. Mas o paciente saía com condutas. Então, assim, eu acho que é hora da gente poder avaliar, né, qual o significado da profissão nutrição na sua vida. Porque se você se prender nessa crise, Cíntia, se você se prender, eu acho, no que não está entrando, quando você vai voltar, você vai entregar a nutrição? Não, gente, a nutrição é uma coisa mágica, né? É uma coisa assim que a gente consegue transformar qualquer ser humano. Se ele tá triste, você deixa ele feliz. Se ele tá obeso, a gente deixa ele magro. Se ele tá magro, a gente consegue aumentar a massa magra. Se ele não tem performance, a gente aumenta a performance dele. A gente transforma a vida dele por meio da alimentação. E como que você enterra isso, que é um dom? Eu falo que a partir do momento que você se forma como nutricionista, você tem um dom na sua mão. Então, assim, você não enterra, você multiplica. Então, assim, ressignifica o que é a nutrição para cada um, sabe assim? Ressignifica. Como que eu vejo a nutrição na minha vida? Então, o que eu quero trabalhar? Criar um nicho. Até mesmo, eu vi uma vez uma aula sua que você faz certinho para você criar o seu público-alvo ali no Canvas. Então, assim, vamos pegar isso, vamos fazer como que é o público-alvo, o que eu quero trabalhar. Porque, às vezes, um exemplo, eu não gosto de atender paciente renal.
né? Tipo, eu não gosto. E eu não atendo, né? E tudo bem, tá tudo bem eu não atender. Eu tenho um nutricionista que é fera na minha equipe que atende e atende muito bem. Então, assim, eu passo para ele. Então, assim, vamos criar um nicho do que a gente gosta, porque a partir do momento que você trabalha com o que você gosta, com o nicho que você gosta, você fala com amor, né? Você fala com mais Propriedade, né? envolvimento, com propriedade, e o paciente ele vai multiplicando aquilo. Então, assim, ressignificar isso, essa profissão na nossa Sensacional. vida, né? Eu acho assim, buscar profissionais agora que são exemplos que a gente admira. E assim, por que você admira ele? Né? Eu admiro nisso. Ah, então eu também quero ser assim. Eu posso? Pode. Pode a partir do momento que você admira, que você acha que ele é uma inspiração e que você vai trabalhar de um modo com ética, com respeito e que você não vai, né? Tipo, como se fala, ah, eu quero ser ele, aquela coisa de inveja. Não, coloca como admiração. Mas eu falo que é inveja a partir do momento que você não tem respeito e ética. Acontece? Acontece, infelizmente. Só que assim, é o que eu falo, tem para todo mundo. Então, qual é a parte de você ter respeito e ética e ser transparente? Nenhuma. Nenhuma. O E sonho a tá Divânia pra... tá aí para inspirar vocês, né? Eu acredito que, Amém. assim, vai ser muito bom. Eu imagino que quem tá ouvindo aqui tá, assim, né, em ebulição, assim como eu tô, muito animada com tudo que você traz. Agora, você me falou uma coisa muito importante, essa questão da equipe e dessa complementariedade. Qual é a dica que você deixa, se você puder falar para mim como você começou formando essa equipe, vocês dividiam, como você tinha os custos fixos, você contratava CLT, você dava percentual. Eu lembro que no período que eu trabalhei com equipe grande, atendendo o público final, nós tínhamos percentuais. Agora, depois a gente contrata pelo projeto, porque coloca nutricionistas em empresas. Então, depende muito do... Nós temos CLT, eu tenho hoje equipe de nutricionista CLT, tenho equipe contratada por projeto, e eu tinha percentual na época das academias, que eu tive, né, uma equipe não tão grande quanto a sua, que me dá super orgulho, mas hoje eu tenho também, tem épocas no equilíbrio que a gente tem mais de 50 nutricionistas. Mas, enfim, qual é o formato que você deixaria para começar? E se você quiser dizer em que momento isso deve mudar, só porque eu acho que é bacana a gente entender essa parte Tá. trabalhista, digamos assim. Então, pensando nessa parte trabalhista, Cíntia, hoje eu tenho 4 nutricelitistas, e esses 4 nutricelitistas é o que eu pego para poder desenvolver, né? Eu falo para poder... Eles têm a parte dos atendimentos que eles realizam, mas a gente usa isso para desenvolvimento, até para criar ações, para criar eventos, criar protocolos. Então, assim, tem os e-books que as meninas estão fazendo. Todos os nutris vão usufruir disso, mas quem está fazendo são os seletistas, né? Então, eu uso muito o seletista como braço direito para poder alavancar o negócio. Estrutura. Mas estrutura. E aí eu falo, você está com tempo, todo profissional, então vamos montar a sua estrutura, né? Começa aí, enfim. Mas a grande maioria é tudo percentual. Então, hoje a gente tem a parte do início em percentual, a gente tira a parte do exame, o restante a gente faz a divisão, sim. Eles acabam não tendo custo nenhum. A gente faz por percentual, então toda a estrutura, profissionais, aluguel, despesa fixa, brindes que a gente acaba colocando, né? A pastinha que o paciente sai com a dieta, sabe? Tipo, tudo é custeado dentro custo da estima dentro desse percentual. Sim. Então, assim, nota fiscal, a gente faz tudo pela estima. Então, o Porque se profissional, você ele tem não tudo vai... isso na planilha, você sabe exatamente, né, o valor, o custo disso tudo e deixa claro o que é Exatamente. lucro, o que é um lucro que tem que ter, pelo amor de Deus, né? Você não está trabalhando ali para não ter lucro. O que é lucro e, de repente, o que é... Exatamente. Tem um cenário, Cíntia, que assim, eu não coloquei isso em prática, vou ser muito sincera, porque assim, não entra muito, porque como eu atendo convênio, não entra nessa parte. Mas tem muita coisa que o Sebrae está colocando e as contas que ele acaba colocando, eu até tipo vou olhar isso depois com outros olhos, porque ele coloca isso num percentual que eu falo, gente, se isso entrar, coitado do profissional de nutrição, sabe? Mas é um plano de negócio que ele tem, que tipo, que são as clínicas médicas que estão utilizando, que é um porque é um percentual completamente diferente. Que são as clínicas de franquias, né? Como essas clínicas Exatamente. médicas mais populares, digamos assim, mas ao mesmo tempo... Exatamente, mas é um outro precisa cenário. entender. Precisa entender, mas bacana isso, porque de repente você, para começar a Nutri, usando a inspiração aqui
Edvânia, você de repente pode se juntar, dar um primeiro passo. Eu falo que a gente nunca aprende a andar de bicicleta saindo, a gente usa as primeiras rodinhas, vai lá, né, cambaleando até chegar lá. Então, para começar, que tal fazer união aí com outro nutricionista para complementar, de repente, uma especialidade que você não é que não gosta toda, não tem tanta prática. E também, minha dica é, muito inspirado no que foi a minha vida e do que a Edvânia está falando agora, pensa alguém que tem, além das habilidades técnicas, habilidades comportamentais, skills, né, as habilidades complementares. Então, se uma é boa de marketing, a outra tem que ser boa de finanças. Porque aí você vai estruturando. Completa. E acontece comigo, completa. Né? Porque uma empresa precisa de todas essas áreas que a gente ensina no meu consultório de sucesso, nos meus cursos. E que a Edvânia muito sabiamente trouxe aqui. Então, se você, de repente, acha que não dá conta de tudo isso, faz, e quer empreender, tenta buscar um parceiro. Se não, também vá lá com a doutora Edvânia, se você é de São Paulo, quem sabe aqui tem uma oportunidade, manda currículo. Mas é mesmo, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu recebo várias, assim, eu quero trabalhar com você, então venha, sabe? Tipo, a gente tenta conversar para poder também ser um profissional onde na equipe ele não vai, né, tipo, ficar ali homogêneo ou, tipo, que não seja homogêneo, mas que consiga se destacar, né? Nunca uma pessoa, tipo, para somar. A gente tem que sempre buscar isso. Isso é total, né? Ser útil, gerar um impacto. É a tríade do sucesso, gente. O dinheiro no bolso é consequência de duas coisas. A sua realização e a realização do ser humano na sua frente. Olha só, antes de a gente terminar, e da sua dica final, eu queria te perguntar como é que você vê, se você vê perspectivas, projeções aí para voltar esse consultório presencial, e se você acredita que esse online pode continuar a liberação do CFN, que vai até dia 31 de agosto, se isso deveria continuar como um coadjuvante, como uma segunda opção. Como a gente bem sabe, né, o atendimento presencial é singular, ele é único. Mas se você vê isso aí como uma segunda opção, e até mais, eu vou perguntar, se você acredita que ele pode custar, tirando a questão dos exames, que você, né, tem um valor aí, se ele pode custar o mesmo valor se a gente não tiver na crise, só para entender. Então, eu acho, Cíntia, que essa parte do atendimento online, o CFN, ele deveria sim estender, porque assim, tem muita gente que não consegue realmente. Eu tenho paciente que assim, ele não consegue ir para o consultório, e realmente ele não consegue. Na rotina dele, eu falo, gente, sabe o que você faz? Você faz 5 minutos de alongamento por dia, que é o que vai conseguir. É um período, às vezes é um encurtamento, mas ele quer o quê? Ter uma informação para se alimentar de uma forma melhor. Então, assim, eu acho que o paciente ele tem que ter a liberdade de escolher como que ele quer ser tratado. E essa liberdade, eu acho que não tem nenhum órgão competente que tem que tirar, né? Do mesmo jeito que outros profissionais conseguem, né, tipo, fazer esse atendimento, por que nós não? Né? Se eu vou dar esse acolhimento, se eu vou olhar ele como um todo, se vai ter o olho no olho. Claro que tem a parte dos exames, sim, de repente ele vai no consultório e tem uma amostra, né? Ele tem outros... a gente consegue fazer, tipo, de repente, com que ele olhe a nutrição de uma outra forma? Sim. Mas, de repente, ele vai no momento inicial, numa consulta online, e depois, numa outra realidade, ele vai numa presencial. E tá tudo bem, né? Ele tem opção, ou de repente ele começa numa presencial, mas a rotina dele não permite, e assim, ele tá numa online. Então, quantas vezes o paciente, tipo, doutor, eu não consigo sair daqui, eu tô numa reunião, tá, mas o quê? Então, né, quando você terminar aí, você me liga? E eu arrumo com ele. Então, quantas vezes isso não aconteceu na minha realidade? Como ser humano, eu acabei fazendo isso, né? E muitas vezes o conselho não... E nem tem uma remuneração, né? E não tem uma remuneração. Mas você acredita que isso pode ter uma remuneração similar ao da consulta presencial, isolando aí a crise? Não, acredito, porque eu acho que assim, quando você faz o atendimento online, o seu conhecimento é o mesmo. Então, você vai estar trabalhando com ele da mesma forma. Se você entregar, se você se doar com todo o conhecimento que você tem numa consulta online quanto a presencial, ok, isso é a mesma remuneração. Nós, na Estima hoje, fizemos uma remuneração menor, pensando que muito paciente está desestabilizado, muito paciente não quer continuar, porque não sabe se vai continuar trabalhando. Então, nós fizemos isso pensando no momento que estamos vivenciando. Mas se a gente sair desse cenário, Cíntia, não, a remuneração ela tem que ser a mesma. Você está se doando, o seu tempo é o mesmo. Então, assim, ela tem que ser a mesma. Agora, eu acho que nós temos que ser resilientes, Cíntia. Nós trabalhamos com saúde, nós comemos a emoção, né? Nós comemoramos com comida, tudo a gente atrela ao alimento. Tudo na nossa vida.
Então, assim, eu acredito que a nutrição não vai ser uma área onde vai demorar retomar, mas nós temos que estar preparados. Então, assim, é montar protocolo. É onde eu te pergunto, qual é a tua dica final para essa preparação do nutricionista? Deixa aí um legado do que você tem trazido, inclusive para a tua equipe, com toda essa tua beleza, essa espiritualidade, essa coisa bacana do ser humano incrível que você é, mas um profissional brilhante. O que você diria aí para o nutricionista que está assistindo no Tripod, para ele poder mesmo voltar mais forte? Então, Cintia, eu acho assim, que nesse momento, que na retomada, né? Nós vamos ter que ser resilientes, isso é um fato. Mas, assim, buscar esse tempo, com todas essas mudanças de estresse que nós estamos vivenciando, é colocar isso de lado. É parar, se concentrar, tentar buscar como que estava meu atendimento antes. Então, assim, o que eu não estava gostando, vamos criar conduta. É sentar, anotar, montar protocolo, montar conduta de suplementação, montar conduta de alimentação, montar conduta de manipulação, montar conduta onde você vai ter que trabalhar, tipo, frases, onde você vai trabalhar a persuasão do seu paciente. Então, se o paciente vier para mim, olha, eu não consigo, não, você pode, você quer, você... Sabe assim, tipo, buscar nichos. As duas formas, né? A parte técnica e a parte motivacional também, porque exatamente. Precisa, né? Eu falo que a gente tem que ter até planilhas para o paciente entender em que semana que ele está de segmento e a gente ser precisa nessa... E aí, às vezes, a gente não tem tempo, fica tudo atrapalhado, agora é a hora de montar esses materiais, Exatamente. E assim, buscar, eu acho que antes de tudo, Cíntia, o que eu posso melhorar? O que eu não estava gostando? Né? Então, assim, em cima disso, montar as condutas. Porque não adianta você voltar para o consultório sem nenhum preparo, nós vamos estar voltando como seres humanos melhores, então assim, a gente está carente de emoção. Então esse acolhimento vai ter que ser maior. Então assim, o que você está buscando para você se tornar mais positiva e transbordar essa positividade para o paciente? E o paciente, quando chegar no consultório, como que ele pode se sentir acolhido no momento de tanta fragilidade que ele vivenciou e como que ele vai sair de lá positivo e motivado para poder fazer? É buscar escrever. Eu acho que tudo que a gente escreve, a gente fala, a nossa escrita, a nossa fala tem poder. E anotar tudo isso, para na hora que chegar ali, ele, o paciente chegou, você fala, gente, o que eu vou fazer com ele? Tipo, exato, ó. Eu tô aqui falando com a doutora, mas olha aqui! Adoro! Anotando aqui assim, ó. Depois eu preciso entender essa minha letra, mas é isso. Não, e buscar, anota tudo isso, gente, assim, essa positividade. Aonde quer chegar, né? O que a gente Aonde quer chegar, exatamente. Então, assim, olha, não estava legal a saúde financeira do meu consultório, vamos cuidar. Olha, não estava legal a parte do treinamento com a minha equipe, vamos olhar. Né? Não estava legal a conduta que eu estava tendo com o paciente, eu estava sendo falha. Eu acho que a gente precisa ser críticos com nós mesmos, sabe assim? Buscar o nosso eu, a nossa essência, o que você tá, por que você tá ali? Se você não sabe por que você tá ali, só tá robotizado a atender, você nunca vai melhorar. Você não sabe o que você precisa melhorar, você tá robotizado. Então, buscar aquilo o que estava falho e ser crítico. Ser crítico no momento de isolamento, eu acho que é um momento de reflexão, onde você consegue, você não tem o barulho do mundo, para poder interferir no que você está buscando, né, dali para frente. Então, assim, eu acho que o momento é propício, buscar isso como oportunidade para alavancar e realmente ressignificar o que é a profissão nutrição na sua vida. Eu levo isso como um conselho final aí, Cíntia. Sensacional, gente. E olhar para isso tudo com carinho, né? Com esperança, porque esse olhar interno e avaliar isso tudo que a doutora Edivânia falou pra gente aí com planejamento futuro, assim como ela teve na trajetória dela inteira, ela sabia, vou usar aquilo ali. Então, contem com a gente aqui no Kiwi Lab para que a gente possa ajudá-los a olhar. Tem checklist que eu já fiz aqui, dos 15 passos. Lembra do treinamento lá? Tem os 15 passos, tem tudo isso lá no nosso Telegram para ajudar a fomentar um pouco essa análise. E depois, aqui a gente vai estar tendo sempre no NutriPod inspiração para que você possa encontrar o caminho, né? Esse planejamento aí. E uma coisa de cada vez, né? Vamos lá ver o que é mais prioritário agora nesse momento. Foi, assim, encantadora essa entrevista, esse bate-papo para o NutriPod do Kiwi Lab. Edivânia, eu já gostava e admirava você.
agora você tem todo o meu coração aí, viu? Não. Muito obrigada. Ah, Gina, obrigada a você, viu, Já vou deixar Cíntia, antecipado aqui convite para palestrar com a gente no nosso fórum da Vamos. Revolução da Nutrição. Vou deixar convite aqui porque realmente foi encantador e eu quero cada vez mais estar perto. Não, eu que agradeço, Cíntia, de verdade, pela confiança, pelo tempo e por poder contribuir aí, né, na vida de todo, né, do profissional e colocar isso como uma forma positiva. Eu acho que tem que pensar que vai passar, tudo vai ficar bem e junto nós somos mais fortes. Então, vamos buscar ser seres humanos melhores. Uhul! Porque Nutri pode. E aqui no QLab você pode muito. Obrigada, querida. Obrigada, Cíntia. Obrigada, viu?